Hebreus 11, versículo 7. versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Amém? Senhor, nós louvamos e te agradecemos por tua palavra. Deus, te Que o teu agradecemos. Espírito Santo fale conosco nessa noite. Oh, meu E Deus, fale e agradeço, revele, Senhor. todas as Aleluia, coisas Senhor. ocultas, Senhor, Sim, que ainda hão Jesus. de acontecer para a glória Seja do o teu teu Espírito santo nome. Santo, Pai, aqui no nome nesta de noite. Jesus, abençoa. Meu Deus, que a tua Seja palavra, conosco. Deus, Amém. venha sobre os nossos corações. Amém, Jesus. Hoje o Senhor me tocou, né, para falar do dilúvio. A gente fala tanto, né, como foi no dia de Noé, a gente prega muito isso, né? E aí eu pensei, bom, o Senhor quer que eu fale da história, né, da corrupção que aconteceu, né? Mas aí o Espírito Santo falou assim para mim, não quero que você fale da corrupção, eu quero que você fale do meu servo, Noé. Então aí eu falei, amém, né? E aí eu até comecei a pensar, né, nas passagens que a Bíblia Sagrada fala de Noé. Então aí a gente vem em primeiro lugar aqui, em Hebreus, como um herói da fé. Mas aí tem aquela passagem de Pedro, né, que também em 2 Pedro, que os irmãos podem ler aí em 2 Pedro capítulo 2, no versículo 5. Não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregador da justiça, tá? Com mais 7 pessoas a trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Tá? Então, quem foi esse Noé? Porque hoje, se a gente for ver, é uma proporção bem grande a diferença, né, entre aqueles que andam com Deus e os que não andam com Deus. E não andam com Deus porque não querem andar. Não querem. Jesus fez o convite na parábola das bodas. O convite foi feito. Eles não quiseram vir. Então não é por falta, né, de ouvir, não. É porque não querem ouvir, né? Tampar os ouvidos para não ouvir a verdade. Paulo vai escrever. E aí você põe um homem no meio de toda uma geração para ser um pregador da justiça. Como a gente leu aqui em Hebreus. Deixa eu voltar lá para a gente acompanhar esse texto aí. Que ele fala que ele construiu a arca para salvar a sua família. Em Atos 16, né? Quando Paulo prega para o carcereiro, ele fala, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Teu pai não pode salvar o filho. Mas se o pai der instrução para o filho, o que fala em Provérbios? Ele vai crescer e não vai se desviar do caminho. Mas acontece que a nossa geração está tão desviada da verdade que nem os pais estão educando os filhos no caminho do Senhor. E chega uma hora que a corrupção toma conta. E foi isso que foi acontecendo até chegar no último homem. Ou seja, Deus levou até o limite. A hora que tinha só um, Deus falou, não posso permitir que esse um seja destruído. Porque aí toda a minha criação será em vão. Deus falou, me arrependi, Noé, de ter criado o homem. Eu criei o homem para o meu louvor, está escrito em Isaías 43, 21. Eu criei o homem para que me desse louvor. E não é só ficar cantando. Louvor não é só ficar cantando, como muitos evangélicos estão pensando. Que vai lá e bate palma e fica 3, 4 horas cantando, cantando, cantando. Louvor a Deus é o que a gente faz. É o que a gente é o que a gente vive. Isso é o que é o louvor que Deus espera que a gente dê. Tanto é que lá nos profetas menores, Deus vai falar assim, eu estou cansado de ouvir as suas melodias. Eu não suporto mais suas músicas. Vocês vêm para mim trazendo oferta, carneiro. Quem que pediu? Quem que pediu que vocês trouxessem sacrifício? Por acaso eu bebo o sangue de boi, eu bebo o sangue de ovelha? Deus não está interessado em sangue. Tudo que ele fez ali, foi para que a gente entendesse o que é louvor, o que é
o que é aquela glória que Cristo apresentou para nós na cruz, que é loucura para os judeus, é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, e está sendo, nos dias de hoje também, loucura para os católicos, escândalo para os crentes. Está sendo a mesma coisa, o escândalo da cruz. Então Noé, ele foi a última esperança para que a raça humana não fosse destruída, porque eles já tinham se contaminado com os demônios, e Deus precisava de um homem. Não é que fala em Ezequiel, eu estou procurando um homem para tampar a brecha, um homem só que eu estou procurando para tampar a brecha entre Deus e o ser humano. Só tem um homem que tampou essa brecha, Cristo. Mas a gente vai ver que todos os personagens das Escrituras são uma tipologia de Cristo, né? Então Noé também é esse homem para que a raça humana não seja destruída. Então nosso papel como igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Então esse corpo tem que ter um cabeça, que é Cristo, e tem que ter os membros do corpo funcionando, né? A mão não pode ser pé, né? O braço não pode ser perna, orelha tem que fazer a função de ouvir, nariz a função de cheirar. Então cada um tem uma função nesse corpo de Cristo. Então a gente vê que Noé, ele preparou a arca. Fé sem obras é morta. Então não é somente, eu ouvi Deus falando comigo. Sim, mas o que ele falou? Falou todo o meu passado, revelou. Que nem eu estava contando para os irmãos, né? Minha mãe, na simplicidade dela, chega e fala, não, eu achei, eu estou escutando aqui, eu vi um homem de Deus, e olha, ele está falando, revelando tudo. Eu falei, mas grande coisa, isso é a cartomante também faz. Homem de Deus, igreja, a gente não conhece por dons. Porque Jesus falou, Satanás vai fazer tantos milagres, vai enganar muitos. A gente se conhece igreja por frutos. O crente, pelos frutos você se conhece. Então Noé, ele teve uma fé. E a fé é um dom do Espírito. A fé não é de todas, a fé é um dom de Deus. Então Noé foi trabalhar e construir a arca. Por isso que eu digo, aqui todo mundo tem que pregar evangelho. E não é aqui atrás do púlpito não, né? É lá no trem, é lá no ônibus, lá na praça, lá no serviço, lá na escola. A gente tem que pregar. Porque eles serão destruídos. E precisa ter uma voz no meio do povo. E não é a minha, é a voz do Senhor. Aleluia. Não era a voz de João Batista que o povo ouvia. Era a voz de Deus na boca de João Batista. As pessoas têm muito costume de dar louvor para homens e de falar, nossa, esse é grande profeta. Não existe grande profeta, né? Tanto é que Tiago vai escrever, Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. Ficou escondido na caverna fugindo de Jezabel. Então não tem um grande Noé, tem um servo Noé. Não tem um grande Elias, tem um servo Elias. Então eu queria, só para a gente não ficar só nesse texto aqui de Hebreus, né? Pela fé, divinamente avisado. Ou seja, Deus falou comigo. Ele vai destruir isso aqui. Deus falou com vocês. Ele vai mandar o juízo. Nós fomos avisados e nós sabemos que Deus não é homem para brincar. A chuva de pedra que a gente viu hoje, aquele vídeo da chuva de pedra, uma pedra desse tamanho. Imagina o estrago que faria se caísse no centro de São Paulo, no centro de Nova York, né? Ou lá em Madrid. Uma chuva que é a pedra desse tamanho, né? Imagina, a gente está sendo avisado. Os sinais no céu estão nos avisando. As pessoas vão desmaiar de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Jesus vai falar assim, de antemão eu estou avisando vocês, para que vocês não sejam pegos de surpresa. Ou seja, a igreja vai ser pega de surpresa? Não pode. Paulo fala em Tessalonicenses, fala assim, irmãos, vocês não estão em trevas, para que o dia do Senhor não surpreenda vocês.
mas o mundo vai ser pego. E para que esse mundo não seja pego, nós temos que fazer o papel de Noé. Temos essa obrigação. O Paulo fala, é-me imposta esta obrigação. Eu não fui salvo para ficar sentado dentro de uma igreja batendo palma, entendeu? Escutando o sermão de autoajuda, que é o que está acontecendo na maior parte das igrejas hoje. Deus vai te dar vitória, Deus é contigo, Deus é isso, Deus vai te dar, Deus vai fazer. E você vai fazer o quê? Nada. É o que está acontecendo. As pessoas fogem da gente com medo da gente convidar eles para pregar. Quando eu estava na Assembleia de Deus era assim. Acabava o culto, os irmãos saíam correndo de perto de mim. Eu falei, mas o que está acontecendo? Aí o Senhor falou, eles têm medo que você convide eles para ir pregar. Eles têm medo. Eles têm medo de você. Eles não querem que você faça o convite, porque eles vão dar desculpa para não irem. E a gente vê que é isso mesmo que acontece. Né? Divinamente avisado, né? Ele temeu. Irmão, não dá para temer quando a gente lê o que vai acontecer. Poxa, isso causa temor, filho. De você saber que as estrelas vão cair do céu, que vai ter uma guerra do Armagedon. A gente vê, né, documentário da Segunda Guerra Mundial, né, as atrocidades que a Igreja Católica cometeu na Idade Média, né? É só procurar para ver os instrumentos de tortura que eles faziam na Idade Média. A gente vê, puxa, se o diabo fez isso com o Espírito Santo aqui na Terra, imagina o que o diabo não vai fazer, né, quando a igreja for retirada da Terra. A ceia que vai ter no céu é para a igreja. A ceia que vai ter aqui na terra é para os ímpios. Aleluia. As aves vão comer a carne dos homens. É verdade, Jesus, glória a Deus. Eu já vi que um pastor deu uma notícia uma vez que as aves de rapina lá em Israel estavam aumentando. Por quê? Porque é ali em Megido que vai acontecer a guerra do Armagedon. E a gente vê o poder militar que existe hoje, né? O poder que uma bomba tem de fazer uma destruição numa cidade inteira. Quer dizer, isso causa temor na gente. E como que a gente vai ficar calado? Aí tem gente que fala assim, não quero saber do Apocalipse não, eu só leio os Salmos. Né? Apocalipse fala muita destruição, muita morte. É um servo mau e negligente. Porque ele não quer saber da responsabilidade de pregar o Evangelho para salvar as pessoas. Tá? Abra comigo essa passagem, tá, que eu quero ler com os irmãos. Ezequiel 14. Olha só como foi importante o papel de Noé. Ezequiel 14. Filho do homem, a partir do 13, a partir do 12, né? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, ou seja, Noé foi avisado. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento de pão, enviarei contra ela a fome. Primeiro juízo. Depois ele vai falar assim, dos animais. Quando a terra pecar, vou enviar os animais. Depois vai falar, quando a terra pecar, vou enviar a espada, a guerra. Vou enviar a fome, a peste. Ele vai falar da peste aí também. Então ele está falando aqui dos 4 maus juízos de Deus contra a humanidade. Então ele está tentando falar. E tem outra passagem que ele fala assim, e não adianta fugir. Porque se você fugir da espada, a peste te alcança. Se você fugir da peste, a fome, os animais, não tem como você fugir do juízo. Então o que a gente tem que fazer? Pregar e mostrar para a pessoa, o único meio de você escapar é para cima. Glória a Deus, aleluia. E se a gente não oferecer essa salvação, é porque a gente não é salvo. Só prega evangelho quem é salvo. Glória a Deus, aleluia. Quem não é salvo não prega. Tanto é que Pedro vai escrever, os anjos gostariam de pregar o evangelho. Mas por que eles não pregam?
eles não sabem o poder da salvação. Glória a Deus, aleluia. Dá para vocês ver o que tem de crente salvo e não salvo. Quando você entra num vagão e você encontra 2, 3 crentes dando glória a Deus. É raro, não é, Dó? É raro. É raríssimo você ver um vagão que preste atenção na palavra de Deus e ouve com sede. A maioria desfaz, né? Hoje 4 leprosos saíram para pregar, né, Dó? Aleluia, Jesus. 4 leprosos para pregar. Pregamos em 9 trens, né? Quer dizer, precisou de muito dinheiro? Glória a Deus. 12 reais. Gastamos 12 reais. Não fizemos culto de missão. Não saímos pedindo dinheiro para ninguém. Qualquer um pode fazer. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ele fala aqui, olha o juízo. Ainda que estivessem no meio dessa terra, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Mas você vê que ele começa com Noé. Porque quando a gente lê lá em Hebreus, os heróis da fé, de Daniel, ele vai falar assim: escaparam da boca do leão. Nem cita o nome de Daniel. De Jó, nem aparece nos heróis da fé. Mas Noé, ele vai dar esse testemunho. Deus dando testemunho de Noé. Porque o papel dele foi fundamental na preservação da humanidade. E a preservação da igreja hoje. Porque a igreja não está enxergando as coisas invisíveis de Deus. Noé, divinamente avisado, viu. Como é que está lá? Divinamente avisado das coisas que não se viam. Noé enxergou. O que Noé enxergou? Chuva. Porque não existia chuva antes do dilúvio. Dá para imaginar você no meio de um deserto, construindo um barco, que ninguém sabia nem o que era isso? O que você está fazendo aí, Noé? Uma casa? Não, isso aqui é um barco. Barco? Para que barco? Porque isso aqui vai inundar. Deus vai mandar uma chuva, isso aqui tudo vai inundar e vocês vão morrer afogados. Vocês vão morrer. Eles olharam para Noé e falaram: não, esse cara tá louco. Tá batendo biela, né? Como fala? Tá batendo as bielas, esse cara é fanático. Que Deus você tá falando? Não, Deus é invisível. Não, não é. O nosso Deus está aqui. Essa estátua aqui é o nosso Deus, tá vendo? Não é? A gente tem um Deus que a gente enxerga, né? Temos o Deus Sol, a Lua, né? Eles já cultuavam Deus. Não pensa que não tinha religião. Sempre houve religião. Sempre houve a busca a Deus. Porque o homem se perdeu em todo esse meio de pecado, da idolatria, da feitiçaria, da prostituição. Eles se perderam com os demônios. O Deus desse século deixou aquela humanidade de Noé cega. A mesma coisa, Jesus falou, assim como foi nos dias de Noé. Então não preciso nem da arqueologia para ter a prova do dilúvio. O dilúvio é um fato real. A grande tribulação não estão acreditando. Não, irmão, a gente vai passar pela grande tribulação. É ridículo. É ridículo. Evangélicos falar que crente vai passar pela grande tribulação. É a mesma coisa de falar: Noé, a sua arca vai afundar junto com a gente. A gente morre, mas você vai morrer também, Noé. Ou seja, grande tribulação é para destruir os pecadores da terra. Por quê? Porque Jesus vai reinar 1000 anos aqui na terra. Então o que tem que ser feito? Limpar. Uma limpeza. Ele não vai deixar esses feiticeiros, esses macumbeiros, esses satanistas permanecer na terra que ele vai governar, filho. Não vai. O que sobrar da grande tribulação vão ser poucos. Os que não receberam a marca da besta vão ser poucos. Então quer dizer, vai recomeçar de novo. Porque a igreja já vai descer com o corpo glorificado. Nós vamos reinar com Cristo. Mas vai ter gente aqui na terra que vai ter a mesma vida que a gente tem hoje. De casar, ter filhos e povoar a terra. Durante 1000 anos vai acontecer o que aconteceu durante 6.000 anos. Tanto é que no final do milênio,
Satanás que ficou amarrado no inferno, o adventista fala que Satanás vai estar amarrado aqui na terra, né? Só na cabeça deles, né? Satanás vai estar amarrado no inferno, né? E depois de 1000 anos ele volta para pegar os seus. Ou seja, a culpa não é do diabo. A culpa é do pecado que está aqui no coração do homem. Então Deus vai falar assim: ainda que esses 3 homens estejam nessa terra, eu vou destruí-la. Eu vou mandar destruição pelos meus 4 maus juízos. Se não morrer do animal, vai morrer da fome, vai morrer da praga, vai morrer de doença, vai morrer de guerra, vai morrer. Não vai sobrar, não vai escapar um. Ele fala em Amós capítulo 8, fala assim: eu vou derrubar as colunas. Engraçado que a maçonaria é representada por colunas, né? Eu vou derrubar esse sistema maligno de política, de religião, que controla essa humanidade. Por quê? Porque são as bestas do Apocalipse. A que sobe do mar, a política, a que sobe da terra, a religião. Entendeu? Eu vou destruir essa coluna e vou mandar o juízo. Se eles subirem ao céu, é a tal da estação espacial que eles fazem. Eu já vi várias notícias deles levar ônibus espacial com toneladas de alimento para deixar armazenado lá. Por quê? Porque eles sabem, por mais que eles adoram o diabo como sendo o Deus deles, eles sabem que o que está escrito aqui, e o diabo quer preservar essa linhagem. O diabo não quer ir para o inferno porque o diabo precisa de um corpo humano. Então o diabo não quer que toda a humanidade seja destruída. Ele quer poupar os filhos dele. Então o que ele vai fazer? Tecnologia. Bunker subterrâneo. E ainda em Amós vai falar assim: ainda que vocês construam casas nas rochas, eu vou destruir vocês. Montes caiam sobre nós. Apocalipse 6. Está escrito em Amós e está escrito por Jesus Cristo lá em Lucas 23. Montes caiam sobre nós, escondendo-nos do rosto da ira daquele que está sentado no trono. Ou seja, Deus vai mandar a porta do abismo sair para os demônios atormentarem os homens durante 5 meses e a morte vai fugir deles. Você já pensou você pedir para morrer? Uma vez eu vi o pastor dando testemunho que na Nicarágua, né? Na Nicarágua, uma jovem tinha que ser presa dentro de uma cela e o corpo dela todo mordida. Demônios mordendo o corpo dela inteirinho. E aquela mulher gritava em desespero. E aí esse pastor foi lá e expulsou o demônio daquela jovem. Mas na grande tribulação, cadê o Espírito Santo para expulsar demônio? Não tem mais poder para expulsar demônio. Não vai ter mais poder de Deus aqui para salvar o homem. Se ele receber a marca da besta, já era. E se ele não receber, ele vai ter que morrer, vai ter que aguentar as torturas e a morte. Ele vai pagar com a vida dele, na fé de Jesus Cristo. A salvação sempre foi pela fé em Jesus Cristo, mas ele vai ter que pagar pela vida dele. Então ele vai falar: ainda que Noé, não, vou destruir toda a terra. Ainda que seja Noé, Daniel, Jó, homens que foram fiéis, homens que temeram a Deus, mas salvaram o quê? Só a sua alma. Só vai salvar a alma. Então a gente sabe que esse juízo vem. Aí dá... O que a gente está vendo? A bateria vai descarregar. A bateria vai descarregar. Tá bom. Manda ele me ligar depois. Tá, fala pra ele. Depois ele fala. Tá. Paz. Amém. Paz, irmão. Boa noite. Tá bom. Tchau. Fique com Deus. A gente vê que, divinamente avisado, a igreja está sendo. Profecias e mais profecias. Né? O Trump falou que vai fazer um acordo em abril, tentar fazer uma proposta de acordo de paz. Não vai conseguir. Porque o acordo de paz que vai fazer o anticristo quando a igreja não estiver mais aqui. Né? Então, quer dizer, especulação tem um monte. Mudar a embaixada, até o Brasil falou que vai mudar a embaixada. Ainda não mudou. Para Jerusalém. Ou seja, a igreja está sendo avisada, filho. O rei vem vindo aí. O dilúvio está chegando. Qual a nossa posição? Pregador da justiça. As pessoas falam assim: você não pode pregar condenando as pessoas. Acontece, por que não era pregador da justiça? O mundo já está condenado.
A gente não está pregando para condenar. Jesus falou assim, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Por quê? Porque ele vai falar assim, aqueles que crerem serão salvos, aqueles que não crerem já estão condenados. Então quando a gente está pregando, a gente não está condenando, a gente está mostrando para eles que eles já estão condenados ao inferno. E se a gente não pregar, aí que eles vão mesmo. O diabo, ele quer, ele precisa desse corpo do homem para continuar na terra. Ele não quer ir para o inferno. Por isso que muita gente pensa que o diabo está no inferno. Não está no inferno o diabo está na terra. Ele está na região celestial, passeando pela terra, buscando a quem possa tragar. Ele não está dividido entre capitalismo e comunismo. Ele está dos dois lados. Ele não está dividido entre Oriente e Ocidente, entre católico e evangélico. Não, ele está tentando fazer uma coisa só, para todos serem enganados. Ele fala assim naquela passagem de Amós, ele fala do céu se subirem, destrói, se descer na terra. Ele fala até do mar. Fizeram um navio nuclear que fica meses, mais de 6 meses debaixo da água sem subir na superfície. Ou seja, se sai uma guerra nuclear, eles pensam que eles vão escapar lá embaixo. Mas Deus fala assim, não, vou dar ordem à serpente. Serpente no fundo do mar. Deve ter uns animais lá terríveis, né? Leviatã. Deve ter uns bichão enormes lá esperando esse dia acontecer. Jó tá? 41. Hã? Jó 41. Jó 41 que fala do Leviatã. Então a gente sabe que o juízo não tem como escapar. Estarão 2 no campo. Um vai ser levado, outro deixado. Estarão 2 na cama. Um vai ser levado, outro deixado. Agora, depende de nós. Se a gente vai abrir a boca. O juízo já foi decretado. É questão de enxergar pela fé. Por isso que Hebreus começa pela fé. Pela fé, Noé, divinamente avisado, foi pregar o evangelho. Então quem não prega é porque não está vendo as coisas. Quem não prega não está temendo a Deus. Porque a partir do momento que você vê o que vai acontecer, isso vai causar um temor em você, para a sua família mesmo não ser destruída. Por que Noé foi construir a arca? Se eu não construir a arca, se eu morrer, tudo bem. Mas se eu não construir a arca, minha mulher vai morrer, meus filhos vão morrer, minha descendência vai acabar. E não só a descendência, a raça humana ia acabar, porque Noé era o último. Então, quer dizer, o que a gente está vendo de descendente de Cristo hoje, igreja verdadeira hoje, são poucos. A maioria não está enxergando pela fé. Estão enxergando, como o Dó falou, né? Do vendedor, que hoje dentro do trem blasfemou de Deus, né? Viu os irmãos pregando, aí jogou a garrafa dele, os pacotes de garrafa no chão. Ou seja, Deus não está nem aí comigo, eu oro. E aí, estou desde manhã vendendo água e só vendi uma garrafinha de R$2. Mas acontece que esse crente está buscando a Deus. Está buscando as coisas materiais para Deus dar para ele. Igual eu vi hoje. Eu estava pregando e um sujeito que vira e mexe está dentro do trem pedindo dinheiro na cadeira de roda. Hoje, quando a gente estava na estação ali, escutamos, eu estava cantando o hino da harpa, e ele passou ali e começou a cantar também o hino da harpa. Eu falei, é evangélico. Mas ele cortou a minha pregação para pedir dinheiro dentro do trem. Não é o primeiro que faz isso, não. Sai um outro velhinho lá também, me dá um dinheirinho, me dá uma ajudinha, me dá um dinheirinho, me dá uma ajudinha. Olha, Deus vai abençoar vocês e Jesus vai te dar. Que Jesus? O cara não quer Jesus, ele quer dinheiro. Porque se ele quisesse Jesus, ele parava de vender, parava de pedir esmola para escutar a pregação. Não querem Jesus. Agora, se um sujeito que está numa cadeira de roda não quer Jesus, você que tem 2 pernas vai querer? Sujeito velho, doente, pedindo esmola, não quer Jesus. Será que você que tem tudo vai querer? Não. Até a Maria sabe a resposta. Menina de 4 anos sabe a resposta. 5. Mostra ela. Mostra ela, filma ela, hein? Vão querer Jesus, Maria? Não. Responde. O que você falou? Não. Não. Pois é. Verdade, Jesus. Não querem.
Por isso que Deus falou, me arrependi de ter criado a igreja. Porque a igreja não está dando louvor para ele, não. Porque ele arrependeu de ter criado o homem lá atrás. Se corromperam. E essa igreja aqui? Será que Jesus também já não se arrependeu de ter morrido na cruz, não? Porque eu estou achando, porque a maior parte dos crentes não quer pregar evangelho. 2, 3 que faz alguma coisa, o resto não faz nada. Fica sentado na igreja aí, fazendo o quê? Na verdade, a igreja é o corpo dele aqui. É o Espírito Santo habitando em nós. Ele não se arrependeu, porque onde tiverem 2 ou 3, eu estou no meio deles. Mas, filho, a destruição vai vir. E esses evangélicos vão morrer na grande tribulação, filho. Porque subir com ele não vai subir, não. Não vai ser possível. Enquanto o coração estiver preso aqui, não vai ser possível, não. Bem, vamos ficar com essa palavra aí que, ainda que Noé esteja aqui no nosso meio, filho, mesmo assim a destruição vem. Bem? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse culto, pela tua palavra. Recebe, Senhor, no teu altar e transforma nossas vidas, Senhor, para sermos perfeitos diante de ti. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E levanta Noé, Senhor, dos 4 cantos dessa terra. Levanta teus servos, Senhor, para pregarem essa destruição, para pregarem o teu juízo, para pregarem essa tão grande salvação enquanto é tempo. Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, cobre-nos com a sombra das tuas asas. Ó Deus onipotente, livra-nos de todo mal, para que possamos pregar a tua palavra, Senhor, para que a tua palavra não seja impedida, Senhor, de chegar aos ouvidos. Aleluia, Senhor, em nome do teu Filho nós te agradecemos, porque o Senhor ainda está conosco aqui. Abençoe as vidas, Pai. Jesus, nós te louvamos. Vão ouvir essa palavra, glória a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus.